finalmente nós chegamos à última aula do módulo 2 do curso Pentecostalismo da Escatologia, né? Escatologia Pentecostal. Então, essa é a última aula do módulo 2. Então, a partir desse momento, os próximos vídeos serão com outro livro, com outros conteúdos que vai complementar, dando momento para o terceiro módulo do curso. Então, é uma satisfação imensa poder estar acompanhando vocês nesse processo educacional, pedagógico, teológico, escatológico, para o módulo 3. Então, essa aqui é a última aula do módulo 2. Então, meus parabéns a você que continua a estudar, né? Como a maioria das pessoas sabem, às vezes a gente passa por dificuldades e queria continuar o curso, né? E a gente entende que mesmo você não contribuindo, as aulas ficam gratuitamente no YouTube, tá? E no Telegram, tá? Porém, os materiais didáticos, eles são exclusivos para os que estão devidamente matriculados, né? Com as mensalidades em dias. Mas, caso porventura alguns de vocês venham a desistir por outros motivos que não sejam necessariamente financeiro, as aulas ficam disponibilizadas para vocês gratuitamente, nesse sentido. Porém, como eu disse a vocês, o aspecto didático pedagógico, ele tem aí um vínculo mais com as pessoas que estão matriculadas, né? Tem um compromisso com a instituição e a instituição com vocês, né? Esses são alguns pequenos avisos. Então, hoje nós vamos finalizar esse módulo 2, tá bom? E aqui a gente vai com um tema que tem tudo a ver com já o próximo módulo 3, né? O fim, né? Chegamos ao fim, porém não é o fim, né? A escatologia não termina necessariamente com o Apocalipse. Ela tem o seu ponto ápice no Apocalipse, tá? Mas a escatologia era por ser futurista, ela te dá mais praticidade, mais uma visão a mais sobre a escatologia. A escatologia nunca, na verdade, ela nunca para, ao contrário, ela sempre está em desenvolvimento, né? Está em desenvolvimento, está em movimento. Por isso que não é o fim ainda. O fim é estático, né? É o fim desse módulo 2 e da leitura do livro de Silcians, né? E Rios Escatológicos. Então, vimos muita coisa, né? Diversos assuntos, diversas perguntas, fáceis, difíceis, complexas, alguns enigmas, e assunto que talvez você não tenha aí nem imaginado, mas a gente abordou aqui. E hoje a gente vai ver aqui nesse vídeo a questão sobre Gog e Magog. Eu vou procurar no meu arquivo aqui um livro em PDF que fará mais abrangente sobre esse assunto, Gog e Magog, né? Eu vou enviar para vocês como matéria complementar, tá? Depois eu vou dizer no grupo para vocês poderem aí fazer essa leitura. E talvez, após a leitura que você fizer desse livro, que eu vou enviar para complementar essa explanação, eu vou pedir, talvez, existe a possibilidade de vocês fazerem um resumo sobre essa obra e me entregar, tá bom? Então, quando a gente fala sobre Gog e Magog, certo? Estamos falando, em termos escatológicos, sobre a última guerra. Deixa eu baixar aqui. A última guerra. Deixa eu só ver uma... Pois bem, então nós temos aqui no PDF, né, o subtema Gog e Magog, a última guerra mundial, tá? Eu vou ler aqui um resumo, depois a gente vai fazer a leitura,
comentar, e o que for necessário de comentar, a gente vai comentar. Estamos falando basicamente aqui nessa última aula sobre a última guerra que apresenta a escatologia. Então, nessa última guerra, a gente vai encontrar o seguinte: entender alguns objetivos em algumas situações. Por exemplo, nesse tema específico, nós vamos entender que Satanás ele é útil para o cumprimento dos planos divinos em relação à humanidade. Nós humanos pensamos que o inimigo, né, o reino das trevas, ele é algo que está fora do controle de Deus, né? É algo que está fazendo o que quiser, entendeu? E não é assim, ao contrário. Eles, tanto os anjos caídos quanto os seres humanos corrompidos, estão, querendo ou não, mesmo que eles quisessem ou que se eles não querem, eles estão sendo forçados, em tese, eles são forçados a obedecer a Deus de alguma forma que ainda não compreendemos bem, tá? Então, ou seja, todas as criaturas, até as criaturas irracionais, como os animais, consequentemente, anjos bons, anjos ruins, seres humanos corrompidos e seres humanos restaurados, todos eles, segundo o nosso estudo, segundo nós estamos percebendo aqui, todos eles, dentro desse núcleo, dentro dessa história geral, todos eles estão no devido lugar, desempenhando suas devidas funções para encerrar, no acabamento, chegar a essa última guerra, né? Então, assim, não tem como o diabo impedir ele próprio de chegar à guerra. Ou, se ele quisesse ir para a guerra, não é porque ele estaria livre, né, do controle de Deus. Ao contrário, tudo está no controle de Deus. Isso é muito importante. Então, Gog e Magog, eles representam um bloco de nações que vai permitir dar origem à penúltima guerra mundial. Tá? Nesse tema, nós vamos encontrar 3 batalhas, tá? Nesse assunto, existem 3 batalhas. A primeira batalha que as escrituras nos mostram é, como estamos dizendo, Gog e Magog. A segunda é a Batalha do Armagedon. E a última guerra mundial, ela vai receber o mesmo nome de Gog e Magog, que é a última guerra mundial, tá? Após esse Gog e Magog e esses assuntos relacionados, nós vamos ver a questão do trono, o grande trono branco, tá? O último juízo, grandes e pequenos diante do trono. Aí existe tem uma pergunta: haverá exceções no juízo final, né? Tipo, por exemplo, será possível uma exceção no juízo final para as pessoas que nunca ouviram o evangelho, né? Existem essas perguntas. Vamos falar um pouquinho sobre o livro da vida, falar também sobre o inferno final, né? Que essa é uma palavra aportuguesada, é do português, do nosso idioma, inferno, né? Para dar uma tentar como fosse uma tradução, não é necessariamente uma tradução do Xena, do Sheol, né? Do Tártaro, não é exatamente a tradução, né? Porque veio do latim. Porém, o inferno era, na nossa cultura, no nosso entendimento, permite compreender um mundo repleto de terror, repleto de tristeza, repleto de tormento, entendeu? Basicamente seria isso. Porém, quando a gente vai para o Tártaro, Gena, Sheol, enfim, o negócio é muito radical, é muito pesado, que a própria palavra inferno não consegue sustentar tudo isso. Então, a gente prefere falar sobre Sheol, Hades, Geena, Tártaro, entendeu? São palavras que realmente você fica assim, isso realmente existe, né? A gente consegue, por meio dessas palavras, perceber esse mundo espiritual. Já o inferno, não tanto. Mas é uma forma que a gente consegue, a princípio, compreender essa realidade. Nós vamos também saber aqui a respeito sobre o novo céu e sobre a nova terra.
Dentro disso, vamos enxergar os vários sentidos da palavra morte, como sensação de vida, que é o que ocorre com todos os seres humanos, também a ausência de comunhão com a divindade, e a morte também pode ser compreendida também como a separação definitiva e eterna. Então, esses assuntos são conteúdos dessa última aula. Então, vamos dar aqui continuidade à leitura. Tá? Veja bem, segundo alguns pregadores, o diabo já está preso. Tá? Existe no nosso meio essa ideia, independentemente se é pentecostal ou não. Tá? Existe essa ideia, tá bom? Ele está amarrado. Isso é a igreja que fala sobre isso aí, né? Bem, afirmam que a sua prisão, descrita em Apocalipse capítulo 20, já ocorreu simbolicamente e denota as suas ações maléficas foram restritas por Deus. Mas como eles explicam a missão bíblica de que o inimigo será solto para enganar as nações logo após o milênio? Como provar de que haverá pecadores no milênio e desviados depois dele, já que muitos não obedecerão ao Senhor até o fim? Apesar de seu reinado justo e pacífico, ocorrerá uma última rebelião das nações contra Deus, né, contra Jesus, tendo como fomentador o diabo. Mas o seu último ato durará pouco tempo, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá enganar as nações. E subirá sobre a largura da terra e cercará o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A passagem citada explica que a liberdade provisória concedida ao inimigo tem um propósito: enganar as nações. Na batalha do Armagedon, o diabo empurrará o anticristo e o falso profeta para a primeira fileira do combate, ficando apenas como um mandante, né, tipo um general, mas o seu último ato, ele próprio, o diabo, terá de encarar aquele que vem se opondo desde a sua primeira revolta. Porque Deus não destruirá o inimigo de uma vez por todas no fim da grande tribulação, preferindo apenas prendê-lo. Pergunta. Veja bem, ele fará isso para mostrar a todas as pessoas que ingressaram no reino milenar que elas precisam primeiramente de uma mudança de coração, de regeneração espiritual, para que não culpem Satanás de todas as suas más ações e seus problemas pessoais. Embora a prisão do inimigo implique a cessação total de sua influência durante 1000 anos, as atividades pecaminosas não deixarão de existir por completo durante o milênio. Na última aula a gente falou sobre isso aí. Ele é o tentador, mas a tentação mais perigosa para o ser humano vem de sua própria natureza, de dentro do ser humano. Ao tentar os servos do Senhor, o diabo tem sido e será, depois do milênio, útil para o cumprimento dos planos divinos em relação à humanidade. Ainda que Deus a ninguém tente, é por meio da tentação que se manifestam os fiéis. Então, basicamente, pessoal, a tentação ela teve alguns aspectos positivos no reino e, infelizmente, foi posteriormente, dentro da tentação, inserido o aspecto negativo. Né? Então, aparentemente, o aspecto positivo da tentação é mostrar, literalmente, visivelmente, espiritualmente, quem são os eleitos, por exemplo. E já há outro aspecto da tentação que nos faz degradar, nos tornar infiéis, nos tornar impuros e desviados. Então, a tentação era, ao mesmo tempo, como fosse um imã. Ela pode empurrar você do pecado e lhe tornar, assim, nessa explicação, tá certo?
e lhe tornar uma pessoa amadurecida, mas ao mesmo tempo a tentação ela pode lhe atrair tanto que você se funde à tentação e acaba caindo. Então, você percebe isso nessa mecânica que tem a questão da tentação, né? Veja bem, até Jesus foi tentado pelo diabo. Assim, este, logo após o milênio, sairá e enganará as nações que estão sob os quatro cantos da terra, Gog e Magog. Estão vendo aí, né? Cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Nesta passagem, menciona-se Gog e Magog, que representam um bloco de nações do norte, em Ezequiel, capítulo 38 a 39, que durante a grande tribulação participarão da penúltima guerra mundial, aludido no capítulo 7 dessa obra. Por que eles reapareceram depois do milênio? Costumamos nos referir ao mundo de pecado nos seguintes termos: o Brasil é uma verdadeira Sodoma, ou Deus nos tirou do Egito. Da mesma forma, a palavra profética, nome de cidades, nações ou povos, pode ser empregados para ressaltar as características de um lugar, de outro lugar. A Bíblia chama Jerusalém, por exemplo, de Sodoma e Gomorra. Há de ressaltar para ressaltar a sua condição moral e espiritual. O mesmo ocorre com a Grande Babilônia, termo que alude simbolicamente à totalidade do sistema mundial ímpio comandado pela falsa trindade satânica. Segue-se que a expressão Gog e Magog é metonímica e nada tem a ver com o levante sem sucesso contra Israel, que ocorrerá durante a grande tribulação. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. Tais termos aludem a todos os inimigos do Senhor Jesus que participarão dos últimos atos de Satanás. Esses rebeldes vindos dos quatro cantos da terra, cujo número é como a areia do mar, sairão chamados de Gog e Magog, em razão de sua semelhança com o concluio das nações que se levantarão no período tribulacional. Haverá, depois do arrebatamento da igreja, 3 grandes batalhas dentro de 2 guerras mundiais. A primeira batalha se chama Gog e Magog, se dará provavelmente no início do grande período tribulacional e fará parte da penúltima guerra mundial. A segunda batalha que nós encontramos é o Armagedon, ocorrerá no fim da grande tribulação, pirogando a penúltima guerra. E a última batalha, a terceira batalha, nós vemos, se chama Gog e Magog, ocorrerá depois do milênio e será a última guerra mundial. A primeira guerra mundial durou 4 anos, a segunda 6 anos. A penúltima, que poderá ser a terceira, a quarta, durará 3 anos e meio. A última guerra será a mais rápida da história. As nações enganadas por Satanás cercarão Jerusalém, repetindo a estratégia do Armagedon. Mas, assim como aconteceu nos dias do profeta Elias, fogo descerá do céu e os consumirá. Todos os mortos nessa batalha serão julgados no trono branco. Julgado por antecipação. E tendo cumprido 1000 anos de prisão em regime fechado, o diabo será condenado em última instância à prisão perpétua no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então você percebe aqui que o inferno, o Sheol, o Tártaro, o lago de fogo, né, ele é algo terrível. Não somente você está preso sem condições mentais e físicas para fazer nenhuma, vamos dizer assim, para se libertar. Mais do que isso, essas pessoas, esses seres que se revoltam contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, né? Eles serão atormentados. Imagine você ser preso, né? Hoje você tem um presídio aqui, por exemplo, no Brasil. O Brasil tem vários presídios, tá? E as pessoas que cometem delitos e crimes vão para a prisão. Mas eles podem dar um passeio assim dentro da prisão, tomar banho de sol, tomar seu banho, né?
Bem que não é algo sofisticado. Alguns têm até televisão, né? Tem uns que têm regalias, entendeu? Mas estão presos. Estar preso dessa forma é bom, né? Não é tão ruim, não. Vamos dizer, não estou dizendo que, né? Me entendam. Mas o inferno, o lago de fogo, você vai estar preso, mas será atormentado dia e noite. Isso quer dizer que não haverá nenhum espaço, nenhum tempo em que você vai poder descansar de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta angústia que está dentro do lago de fogo. Então, todos esses seres que hoje estão aí, sejam humanos, sejam hortes espirituais, eles vão sofrer algo inimaginável. Não é somente em alguns segundos, mas é por toda a eternidade. E é durante todo o processo, todo o momento que estiverem dentro dessa prisão, né? Então, ou seja, a tormenta de noite quer dizer também que não haverá nenhuma chance de escapatória. Tudo estará totalmente fechado. Né? Sombrio, é terrível essa situação, é. Mas é a justiça de Deus, né? Então, essa condenação do inimigo de suas hostes está prevista também em Judas. O policial que está escrito em Romanos, capítulo 16, e o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Veja que o quadro, a escatologia é maravilhosa. Hoje a gente está sofrendo, né, por causa do pecado. Hoje não somos bem-sucedidos, não temos uma comunhão com Deus mais íntima, mais profunda, né? Não temos nossos sonhos realizados em alguns casos, temos sofrimento, temos doença. É como se o mal vencesse, né? Como se o mal estivesse sempre impedindo a gente estar de perto de Deus. Mas quando a gente enxerga esses textos aí, você vai ver que o quadro é outro. Ele não somente vai mudar o quadro, mas o quadro que a gente está vivenciando hoje com esses olhos humanos, né, é limitado. Deus, nesse momento, quando ele fizer esse trabalho, a gente vai ver como, de fato, é o quadro. O quadro é outro. O inimigo é que consegue nos iludir, né? Mostrando outras coisas, né? Tudo mais. Porém, isso não modifica a soberania de Deus. É tanto que, tanto ele quanto os demais que servem a ele, né? O quadro vai ser mudado. Não só mudado, mas a forma de ver esse quadro é outra. Né? Hoje o inimigo nos mostra de uma forma como se Deus estivesse ausente ou inexistente, né? E que o mal se vencesse, mas é o contrário. Sempre foi ao contrário. Mas a gente é pequeno, né? A gente não entende isso. Infelizmente, né? Então, vamos agora falar sobre o trono branco, o último juízo. O que é isso? Bem, depois da condenação definitiva do inimigo e de todos os seus anjos, né, que são os demônios, ocorrerá o último de todos os julgamentos, o do grande trono branco. O poder e a glória emanados desse trono serão tão intensos que a terra e o céu ofuscados não subsistirão. Ou seja, diante do poder eterno de Deus, nenhuma criação inanimada ou racional ou irracional consegue se manter de pé. Entendeu? A mesma coisa você pegar uma tocha de fogo e pegar um recipiente de plástico e botar junto. O que acontece? O recipiente de plástico, para poder confrontar essa tocha de fogo, não. É a tocha de fogo que confronta, derrete o material completo, fazendo desaparecer. Né? Por isso que tem essa questão. Não subsiste. Né? Não consegue sustentar. Né? Não consegue. Estará próximo ao cumprimento de Apocalipse capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar não existe. O universo não poderá sustentar-se diante do fogo do julgamento e a terra, contaminada pelo pecado,
fugirá da presença do justo juiz. Não se achou lugar para eles. A palavra grande denota poder e glória. E o termo branco indica santidade e justiça. Quem poderá se assentar no trono com esses adjetivos? O Senhor Jesus se assentará no grande trono branco, pois foi designado pelo Pai para isso. Ele será o justo juiz, não apenas do tribunal de Cristo, mas em todos os juízes posteriores ao arrebatamento da igreja, e julgará os povos com retidão, visto que o Pai a ninguém julga, mas o Filho deu todo o juízo. No tribunal, galardoada a igreja do julgamento de Israel, ele, que também é advogado, será misericordioso ao ouvir o clamor do remanescente arrependido. No julgamento das nações, julgará com imparcialidade os sobreviventes da grande tribulação. No julgamento do diabo e suas hostes, porá termo ao poder das trevas, e no trono branco condenará os pecadores impenitentes. Sim, Cristo há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Como os vivos, no tempo do juízo final, já terão sido julgados, serão convocados para o acerto de contas os mortos, termo que aparece 4 vezes em Apocalipse. Quem são esses mortos? Os pecadores que não ressuscitarem no arrebatamento da igreja, os adoradores da besta mortos no Armagedon, os que morreram durante a grande tribulação e não ressuscitaram antes do milênio, e os pecadores contumazes mortos durante o milênio. No último juízo, não serão proferidas 2 sentenças, como ocorreu no julgamento das nações. Haverá uma única condenação para os ímpios. Alguns pregadores dizem que os salvos também hão de ser julgados no trono branco. Porém, isso contraria o que Jesus afirmou em João capítulo 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. O termo "quisis" denota, primeiramente, separação, portanto, decisão, julgamento e juízo. Muito frequentemente no sentido forense, e especificamente acerca do julgamento divino. O salvo em Cristo tem a vida eterna hoje e não será julgado, mas quanto ao pecado, a menos que se divida o caminho da justiça. No juízo final, todos estarão em pé diante do trono, mas haverão de se prostrar. Muitos que jamais quiseram adorar o Rei dos Reis e outros que não quereram adorar durante a grande tribulação e o milênio terão de se prostrar diante dele. Por isso em Filipenses 2, 10, 11, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todos os ímpios, sem exceção, quer queiram, quer não, terão de reconhecer Jesus Cristo como o Senhor para a glória de Deus. Muitos que hoje são infiéis naquele dia terão Senhor, Senhor, porque está escrito, pela minha voz do Senhor, todos os joelhos se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um será responsabilizado por seus atos, segundo suas obras. Por isso, o Senhor anuncia a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, pois já determinou o dia em que com justiça julgará o mundo por meio do Senhor Jesus Cristo, o justo juiz. Sim, ele que ofereceu a oportunidade de salvação a todos, a julgá-los com base na aceitação e rejeição do seu plano redentor. Dando agora continuidade, vamos falar sobre grandes e pequenos diante do trono branco. Veja bem, participarão do juízo final pessoas consideradas grandes e pequenas pelos homens em diversas culturas, sejam elas no aspecto sociais, tá? Então, pois perante o Senhor não vale título e posição, ainda que eles sejam grandes e ainda que sejam pequenos. Tais adjetivos estão relacionados à importância e ao prestígio e à influência dos reis que os reis estiveram na terra. Em Mateus 7, 22, o Senhor Jesus mencionou uma
parte desses grandes portadores de invejáveis currículos, títulos recebidos, viagens pelo mundo, sermões pregados, livros publicados, milagres realizados, quantidade de seguidores e amigos nas redes sociais. Nada disso nos livrará da condenação, né? Os falsos mestres estarão entre os grandes que dirão: Senhor, Senhor, ao justo juiz. Eles terão apostatado da fé, negando o Senhor que os resgatou e empregando palavras fingidas para avareza. Entenderão o porquê de os apóstolos Pedro ter dito que melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo desviar-se do seu mandamento e lhe for confirmado. Grosso modo, Deus dividiu a humanidade em duas categorias de pessoas: as que estão do lado de dentro e as que estão do lado de fora. Naquele dia, isso se confirmará, pois as que já estão do lado de fora também ficarão de fora. Essas passagens, aliás, especificam quem serão esses grandes e pequenos, e mostram porque eles não entrarão no reino dos céus. Os cães. É óbvio que esse termo, cunes, é metafórico e diz respeito à impureza moral e espiritual. Os judeus usavam o termo para se referir aos gentios, sob a ideia de impureza cerimonial. Entre os gregos, era um epíteto de impudência. O apóstolo Paulo empregou o vocábulo cães em relação aos seus maus obreiros que pervertiam a sã doutrina. Os tímidos. Alguém poderá pensar que o justo juiz será rigoroso ao extremo, ao sentenciar tímidos ao inferno. No entanto, a timidez em apreço não é aquele acanhamento natural, verificável em pessoas introvertidas. O termo empregado, delos, implica pelo menos duas atitudes negativas: vergonha de ser reconhecido como cristão e medo de testemunhar a fé. Incrédulos, adjetivo apistóis, além da incredulidade, abarca infidelidade. Quando não é conhecida nem combatida por seu portador, a incredulidade se torna um pecado capital. A permanência nela foi a causa de a maioria do povo israelita, oriundo do Egito, não ter entrado em Canaã. Os abomináveis. O termo abominável é sinônimo de repugnante, detestável, odioso. Está associado à idolatria e impureza. A palavra de Deus descreve assim os abomináveis: confessam e conhecem a Deus, mas negando-o com as suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Os homicidas. O termo fonel significa homicida, assassino. De acordo com o Código Penal vigente em cada nação, quem comete homicídio com a intenção de matar, se julgado e condenado, pode ser condenado a uma prisão longa e perpétua com a pena de morte. Mas qual é a pena para quem matar pessoas espiritualmente? Quem permanece nessa prática está sujeito à pena capital, sofrimento eterno, constante, por código divino. Os fornicários. O termo fornicário, literalmente, homem que se vicia em fornicação ou prostituição, possui significação vasta e aplicação abrangente. Implica permanência numa vida de imoralidade e maus pensamentos, além de prática continuada e sem arrependimento, sexo ilícito e de outros pecados contra o corpo. Abarca todo tipo de pecado sexual, adultério, sodomia, pedofilia, efoberia, se por diante. Os feiticeiros. O termo grego farmakóis também é vasto e em sua aplicação. Pode envolver o manuseio de drogas e poções, embora seu sentido primário esteja associado a práticas como feitiço, recantos, necromancia, espiritualismo, uso de rituais mágicos, bruxaria, invocação de espírito, emprego de diversas formas de adivinhação, uso de amuletos e talismãs. Os idólatras. O vocábulo idólatra traduz um amor excessivo, uma paixão exagerada a um ídolo.
pode um crente tornar-se idólatra? Ora, a quem Paulo escreveu, não vos façais, pois, idólatras. Aos crentes em Corinto, a quem João disse, fininhos, guardai-vos dos ídolos, o amor mal direcionado à idolatria. Deixa eu anotar alguma coisa aqui rapidinho. Bem rápido aqui. Pronto, não tem que. Eu tive uma ideia, tá bom? Para outro assunto. Os mentirosos. A palavra pseudes significa mentiroso, falso. O servo de Deus deve deixar a mentira, pois a palavra do Senhor diz: antes seguindo a verdade e caridade, cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça de Cristo. Deixai a mentira e falar a verdade. Agora temos uma pergunta interessante e polêmica. Haverá exceções no juízo final? Eu tenho minha opinião, o professor aqui, seu Chance, tem uma opinião dele, tá? Vamos verificar aqui agora. Em Apocalipse 20, não se mencionam exceções, mas em outras passagens, vemos que o justo juiz deverá dar um tratamento diferente para alguns casos. Como será o julgamento das pessoas que não tiverem morrido sem ouvir a mensagem do Evangelho? E as crianças que morreram antes de atingir a maturidade necessária para crer no Evangelho? A mesma pergunta se aplica às pessoas que nascem com problemas mentais. Como o Senhor Jesus as julgará? Então, eu disse em uns vídeos anteriores que existem perguntas que a Bíblia, quando foi desenvolvida, ela não lidou com essas questões. Lidou com outras circunstâncias. Então, essas questões, propriamente dita, as escrituras estão silenciadas. Elas não tratam diretamente com esse assunto. Elas podem, você vê aqui, que existem alguns textos que se aproximam na explicação, por exemplo, para essas três perguntas. Porém, para a gente não incorrer em erros, a gente é melhor, em termos de hermenêutica e exegese, é melhor ficar silenciado e deixar na mão de Deus. Ele vai resolver. Mas a gente, como pesquisador, vai encontrar algumas respostas que até mesmo pessoas piedosas e tementes a Deus oferecem utilizando textos bíblicos, como você vê aqui agora. Então, não é possível saber o certo quais são os critérios do julgamento dos grupos mencionados, mas haverá, sem dúvida, a infalível justiça. O fato é que haverá uma justiça, certo? Mas não existe uma resposta para esse momento. Então, o justo juiz agirá com imparcialidade, como disse Abraão ao Senhor, em sua intercessão a Ló: longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não farei a justiça ao juiz de toda a terra? Pessoas que morrem sem ouvir o evangelho é complicado nesse assunto, né? Mas vamos ver. Não cabe a nós fazer especulações, porém, Romanos capítulo 2 lança luz sobre o assunto, apresentando algumas certezas quanto ao juízo final, no que concerne às pessoas mortas sem nunca ter ouvido o evangelho. Na verdade, todos os pecadores serão julgados segundo suas obras, e os impenitentes serão condenados. Assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Deus pune a alma pecadora, mas considera tanto o arrependimento do ímpio quanto de vidas justos. O julgamento não se dará com base no que a pessoa dizia ser, e sim no que verdadeiramente era prático na terra, porque os simples ouvidores da lei não são justificados diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E a lei aqui não é propriamente o evangelho, isso é aquilo que a pessoa assimilou durante a vida em relação a Deus. Romanos capítulo 2, verso 14, está escrito: quanto, pois, os gentios que não têm a lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve para eles a lei para si mesmo. Como aqueles que não têm lei poderiam proceder de acordo com ela? O Senhor não nos revela ao ser humano apenas pela sua palavra. A própria criação manifesta a glória e a sua divindade.
Com essa lei, fica gravada no coração dos homens, suas consciências e seus pensamentos os acusam ou os defendem, a fim que não tenham reclamações naquele dia. Estes mostram a norma da lei gravada em seus corações, testemunhando-lhes também a consciência de seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-se. Tudo que está gravado no coração dos seres humanos, na parte mais profunda do seu ser, virá à tona. Os livros se abrirão no dia do juízo, e Deus, por meio de Cristo, julgará os segredos de cada um. Crianças que morrem mentalmente imaturas. Não é de hoje que os cristãos acreditam na salvação das crianças, mas que ainda não amadurecem o suficiente para crer no Evangelho. Afinal, o Senhor Jesus afirmou que deras é o reino de Deus. Nesse caso, crê-se que os tais infantes, caso venham morrer, estarão protegidos pela graça proveniente e automaticamente salvos da condenação, haja vista não ter a capacidade de atender à condição exigida para o recebimento de salvação. Entretanto, alguns pecadores da atualidade têm contestado essa tese mediante três argumentações, pelo menos: juramento igualitário, aliança familiar com Deus e eleição soberana. Julgamento igualitário. Os defensores desse argumento afirmam acentuadamente que a inocência da criança é apenas uma crença popular, haja vista serem elas pecadores de nascimento. Mas eles confundem pecaminosidade com punibilidade, não fazendo distinção entre pessoas mentalmente maduras e imaturas para quem não é evangelho. De acordo com a Bíblia, as pessoas adultas mentalmente maduras, quando creem no evangelho, escapam da condenação, mas o Senhor não tira de dentro delas o pecado. Apesar de salvos pela graça, ainda possuem a natureza caída, a tendência para o mal. Como ilustração, Deus tirou os israelitas do Egito, sem tirar o Egito dos seus corações. Por isso tinham saudade da velha vida. Ou seja, o Senhor Jesus liberta o salvo do poder do pecado e não da presença do pecado. Isso denota que, apesar de sermos redimidos pelo seu sangue, continuamos sendo pecadores por natureza. E ainda que tenhamos a certeza da vida eterna, de que nenhuma condenação há para nós, estamos sujeitos a pecar. Não é por conseguinte o fato de não pecarmos que nos livra da condenação, e sim o recebimento pela fé da gloriosa salvação em Cristo Jesus. Embora as crianças mentalmente maturas não sejam inocentes de nascimento, pois que herdaram o pecado dos nossos pais, dos primeiros pais, elas são puras e vivem num período de inocência, por assim dizer. Elas não têm o conhecimento do bem e do mal, o qual se evidencia por atitudes malignas, pelas práticas conscientes do mal. Quanto ao julgamento divino, portanto, faz necessário distinguir-se entre pessoas maduras e imaturas. A aliança familiar com Deus. Alguns pregadores têm proposto, com base na passagem de 1 Coríntios e Atos, que as crianças pertencem a um lar compromissado com o Senhor e estão automaticamente salvas. Quanto às outras, mesmo não tendo a capacidade de discernir as coisas que lhes impossibilita de reconhecer o seu pecado e crerem no Evangelho, estão condenadas. Consideremos as crianças que morrem ao nascer ou poucos dias depois do seu nascimento. Seriam elas condenadas ao inferno por não pertencer à família cristã? E se na sua família apenas um dos pais for salvo? Se a criança incapaz de raciocinar e crer no Evangelho pode ser condenada. Caso morram nessa fase, como conciliar isso com o princípio bíblico de justiça divina? Permitirá ao justo juiz que a criatura suas entrassem no mundo por um pouco tempo, como o único propósito de serem condenados e sofrerem por toda a eternidade? E ainda, sem ter a mínima chance de defesa. Em 1 Coríntios, capítulo 7, está escrito: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De sorte que os vossos filhos seriam imundos, mas agora os santos. Fica evidente, à luz do contexto,
que essa passagem não trata de salvação eterna, e sim da influência positiva que um cônjuge pode ter sobre o outro, caso se converta. A prova de que uma pessoa salva não determina que cônjuge e filho sejam igualmente salvos, está em 1 Coríntios capítulo 7. Por quê? De onde sabes, ó mulher, que salvará o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, que salvará a tua mulher? Não é o fato de os pais serem salvos que garante a salvação da alma do seu filho. Caso contrário, ao atingir a maturidade, não precisariam crer no Evangelho, pois que já teriam recebido a influência de salvação em razão de pertencer à família evangélica. Quando Paulo disse ao carcereiro Filipos que se ele cresce no Senhor Jesus, a sua família seria salva, fez essa afirmação no sentido de que sua influência como pai de família levaria todos a receber o Evangelho. Afinal, a salvação depende de uma decisão pessoal de cada um, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Segue-se a ideia de salvação por aliança familiar é antibíblica e se assemelha à tese romanista de salvação por batismo sacramentalista. De acordo com essa teoria, todas as crianças se tornam salvas após o sacramento, contrariando o princípio de que o batismo deve ser considerado aos que têm maturidade para crer. Ademais, batismo não salva, trata-se de uma ordenança para quem já possui a certeza de salvação. Eleição soberana. Alguns pregadores afirmam que existem crianças salvas e crianças perdidas, mesmo antes de nascerem, haja vista a salvação e condenação decorrem da eleição soberana de Deus. Ninguém menos que Calvino defendeu esse pensamento. Os pequeninos que recebem o sinal de regeneração e da renovação se passam deste mundo antes de chegarem à idade da razão. Caso tenham sido escolhidos pelo Senhor, são regenerados e renovados pelo seu Espírito, como lhe apraz, segundo seu poder, para nos oculto e compreensível. Os defensores dessa tese dizem que é totalmente equivocada a ideia de que as crianças imaturas herdam o reino de Deus automaticamente, como por seguinte capaz de crer no Evangelho. Alegam acertadamente que o termo grego em Mateus 19 não se refere à salvação de crianças, mas e sim às pessoas que se semelham a elas. Mas na passagem, o relato de Marcos, capítulo 10, está escrito: deixa vir os pequeninos, amém. E não nos impeçais, porque estás no reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não crê no reino de Deus, uma criança de maneira nenhuma terá nele. Em outras palavras, as crianças são tão puras, simples e humildes que foram tomadas, por exemplo, como devem ser os adultos verdadeiramente são convertidos. E se os infantes são os padrões para os quais vão herdar o reino de Deus, porque alguns deles seriam negados e entregados no céu. O que o texto em apreço nos quer dizer, em última análise, é que assim como o reino de Deus é recebido pelas crianças, também o reino será. Calma aqui, tá? Só um minutinho. E se os infantes são o padrão para os que hão de herdar o reino de Deus, porque alguns deles seriam negados a entrada do céu? O que o texto em apreço quer dizer, em última análise, é que, assim como o reino de Deus é recebido pelas crianças, também ou será por aqueles que se fizeram semelhantes a elas. Em outras passagens, em defesa da suposta condenação das crianças mentalmente imaturas, é Marcos 9. Esta mostra que um rapaz estava possuído antes de ter sido liberto por Jesus, por um espírito mudo desde sua infância. No entanto, o fato de o Senhor ter expulsado o demônio daquele rapaz não os transformou em uma pessoa salva, visto que a salvação da alma depende do arrependimento e da fé. O Senhor apenas deu àquele jovem a oportunidade de, a partir daquele momento, pela livre vontade, segui-lo. Por conseguinte, se a expulsão do demônio da vida de uma pessoa não lhe garante salvação de imediato, sendo necessário ainda o arrependimento e a fé,
Não se pode também afirmar que uma criança mentalmente imatura esteja sentenciada ao inferno, pelo fato de não ter por si mesma como se defender do ataque dos espíritos malignos. Afinal, muitas crianças que sequer conseguem falar e andar direito já são atormentadas e apresentam comportamentos estranhos, resultando de possessão e força demoníaca. Alguns pregadores têm afirmado, também de modo errôneo, que todas as crianças, pelo simples fato de terem sido consideradas imaturas mentalmente, estão salvas exatamente por causa disso. Esse conceito é antibíblico e extremado, porque a salvação sempre se dá pela graça de Deus e não por nossos méritos. Por outro lado, podemos crer que Deus oferece expiação já realizada na cruz do Calvário por Jesus Cristo às crianças que não têm idade para prestação de contas, visto que elas não possuem maturidade para crer. A salvação delas se dá pela graça proveniente, não supostamente por serem crianças. No turno branco, todos os mortos condenados comparecerão diante do justo juiz para receber a sentença. E o julgamento de cada um desses ímpios se dará segundo suas obras. Ora, no caso das crianças mentalmente imaturas, como o Senhor condenaria ao lago de fogo pessoas que sequer tiveram oportunidade de entender o que são as más obras. Essa suposta condenação seria mesmo baseada no fato de que as crianças não ter pertencido a uma família cristã, nem eleita para a vida eterna. A palavra de Deus enumera em Apocalipse 21 e 22, como vimos, as más obras que condenarão os ímpios ao inferno. Aí tem aqui a citação do texto bíblico. Conquanto seja difícil estabelecer-se precisamente a fase da imaturidade para que se crê no Evangelho, se a morte de uma pessoa ocorre nesse momento da vida, ela seria alcançada pela graça proveniente dos tais é o reino de Deus. Essa argumentação me parece bastante lógica, mas sabemos que, seja qual for o critério usado pelo juiz, ele jamais condenará pessoas de modo arbitrário. E agora, vamos verificar a questão sobre o livro da vida. No livro se abrirão no último grande julgamento. Todos os mortos serão julgados de acordo com as coisas escritas, isto é, segundo suas obras. E aquele cujo nome não se consta no livro da vida será lançado no lago de fogo. Isso significa que o Senhor tem um registro de todos o que fizemos. E nada há de coberto que não há de ser manifesto. Nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Nas páginas sagradas, mencionam-se os seguintes livros: o da nossa memória, o dos nossos atos, o da nossa natureza, o da lei, a qual revela o pecado, o do Evangelho, o livro da vida. O livro da vida contém um registro de todos os salvos e todas as épocas. Ele será aberto para provar aos céticos que seus nomes não se encontram no céu. Alguns pregadores têm afirmado que Deus inseriu nesses livros apenas o nome dos que foram eleitos antes da fundação do mundo. Mas, Apocalipse 17, está escrito que os nomes dos salvos estão relacionados no livro da vida desde a fundação do mundo e não antes da fundação do mundo. Há uma enorme diferença entre descer e antes com o termo grego desce, desde apo, significa a partir de. Segue-se que os nomes dos salvos vêm sendo inseridos no livro da vida a partir do momento em que um homem foi colocado na terra, criada por Deus. Não que haja uma lista previamente pronta de salvos e condenados. Caso contrário, o que significaria condenar pessoas segundo as suas obras se elas já estão condenadas antes da fundação do mundo? Apocalipse 13, há uma expressão equivalente à de 17. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro
foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, e não antes da fundação do mundo. Isso não quer dizer que o Senhor Jesus não tenha morrido nos tempos de Adão e Eva, mas denota que todos os cordeiros mortos de morte sacrificial, desde a fundação do mundo, optaram para o sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus. Uma pessoa só tem o registro do seu nome no cartório depois do seu nascimento. Ninguém é registrado antes disso. Da mesma forma, o nome da pessoa salva só pode ser constante no livro da vida após o seu nascimento. Pois aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não existe listagem prévia de salvos e perdidos. A resposta aos indivíduos que creem em Cristo e confessam como Senhor vão sendo inscritos no livro da vida. Existe a possibilidade do nome da vida ser retirado. Apocalipse capítulo 3, 5 está escrito: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Isso confirma que Deus, Senhor Moisés, no tempo do Velho Testamento, agora, pois, perdoa os meus pecados, o seu pecado, se não risca-me do teu livro, que está escrito. Então, disse o Senhor Moisés: alguém que pegar contra mim, e este riscarei do meu livro. Se há possibilidade de o nome ser registrado no livro da vida, existe que circunstâncias ocorreria? Deus salvaria alguém para depois condená-lo? É claro que ninguém terá o nome apagado por qualquer motivo, mas a palavra de Deus é clara quanto à apostasia, ao desvio consciente da palavra de Deus e do Deus dentro da palavra. O apóstolo Paulo mencionou cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Porém, antes ele haveria afirmado: estai sempre firme no Senhor, amados. Não foi por acaso que os pastores das 7 igrejas da Ásia ouviram o Senhor a mensagem: quem vencer a manutenção do nome de alguém no livro da vida está condicionado à vitória até o fim. Somos filhos de Deus hoje, porém devemos atentar para as coisas que está em Apocalipse 21. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Em Lucas, Jesus disse: as 70 discípulos distintos dos 12, ou de 70, que os seus nomes estavam escritos nos céus. Isso não faz acreditar que Judas Iscariotes, por ser um dos 12, também tivesse o nome escrito no livro da vida. Isso se confirma em Atos 1. Judas foi condenado, contado conosco. Eu consigo desse mistério. Se desviou para ir para outro próprio lugar. Alguns pregadores também afirmam que Deus relacionou todas as humanidade no livro da vida e só apaga quem não recebe a Cristo como Salvador. Não obstante, a promessa de maneira nenhuma esclareceu o meu nome do livro da vida. É dirigida aos salvos que vencerem e não aos pecadores que se converterem. Estes, conquanto tenham seus nomes assolados no céu, ao receberem a Cristo, precisam preservar até o fim. Vamos começar aqui falando agora sobre o inferno final. O inferno final. Alguns pregadores têm como fonte de autoridade alguns livros contendo divinas revelações do inferno. Mas tudo que precisamos conhecer a respeito desse lugar está nas Escrituras. E sabemos que o Gehenna não se trata de um lugar físico, somente físico, visto que foi preparado para seres espirituais, o diabo e seus anjos. Os nomes de inferno, como vimos, dão uma ideia de que será um lugar terrível e eterno, sofrimento, fogo eterno, tormento eterno, lago de fogo. Stanley Houghton afirmou: a Bíblia é muito cuidadosa em nos afirmar que o destino final dos perdidos é horrível, varém da imaginação, envolverá tribulação, angústia, choro e ranger de dentes. É uma fornalha de fogo que resulta em prejuízo e destruição eterna. No seu fogo
é por natureza inextinguível, e a fumaça do seu trono não subirá para todo sempre. Não haverá descanso. É nesse sentido que a Bíblia diz: o reino da coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em Apocalipse capítulo 20 está escrito que o mar dará aos mortos que nele há. Jesus também afirmou que vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Onde quer que estiverem, os pecadores ressuscitarão para comparecer diante do trono branco. Segundo a palavra de Deus, a morte e o inferno darão seus mortos, os quais, após o juízo final, serão lançados no lago de fogo. O vocábulo morte na passagem em análise tem sentido figurado. Trata-se de uma metonímia, figura de linguagem expressa pelo emprego da causa pelo efeito, ou do símbolo pela realidade, e alude a todos os corpos dos ímpios, oriundos de todas as partes da terra, seja qual for a condição deles. Em Lucas 16, por exemplo, Moisés e os profetas são empregados em lugar de o Pentateuco e os escritos de profetas. Com respeito à ceia, Paulo disse: todas as vezes que bebedes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Ele empregou o termo cálice para denotar o conteúdo de um cálice. Há pessoas cujos corpos são queimados, outras morrem em decorrência de grandes explosões. Todos terão os seus corpos reconstituídos, para que, em seu estado tríplice, compareçam perante o juiz. Para isso, espírito, alma e corpo terão de ser reunidos, como já vimos no capítulo 4. O termo inferno em Apocalipse capítulo 20 é Hades, denotando metatonicamente que dessa região virá a parte que não está no mundo físico, o espírito e a alma. Todos os sentenciados ao lago de fogo, no trono branco, serão pecadores já condenados. Haja vista o Hades, ser um lugar de tormento, onde os injustos aguardam a sentença definitiva. É como se fosse um corredor de morte, termo alusivo à seção de um presídio que abriga condenados que esperam pela execução. Nenhuma alma salva em Cristo se encontra nesse lugar, e sim no paraíso. Nesse caso, os mortos salvos durante o milênio, como já vimos, ressuscitarão antes do juízo final, mas não para comparecer diante do trono do justo juiz como réus. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do novo céu e da nova terra. Os discípulos perguntaram a Jesus: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os muitos sinais indicadores da segunda vinda mencionados nesse livro evidenciam o começo do fim está próximo. Contudo, somente depois do cumprimento de todos eles chegará de fato o fim do mundo, que ensejará um novo início e o começo do dia da eternidade. Após o juízo final, o universo dará lugar a um novo céu e a nova terra, na qual haverá uma santa cidade. João viu uma nova Jerusalém descer do céu. Ouvia-se então uma grande voz dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus. O Senhor me parará dos seus olhos toda lágrima. Alguns irmãos têm me perguntado: irmão Ciro, no céu haverá lágrimas? Na verdade, a referência ao julgamento de lágrimas denota que no estado glorioso em que os salvos se encontram, não experimentarão nenhuma tristeza ou dor. Afinal, tudo que decorre do pecado que já está definitivamente superado. Por que clamamos hoje? Porque ainda estamos numa vida de sofrimento, dor e injustiça. Mas na eternidade só teremos motivo para louvar Deus e o Cordeiro, pois as primeiras coisas já terão passado. E o Senhor dirá: eis que faço novas todas as coisas. A morte também já terá sido definitiva e aniquilada. Apesar de a morte ser descrita como o último inimigo a ser vencida, e figurativamente como agente, não devemos acreditar que ela seja uma pessoa ou um espírito superior ao próprio Satanás. O termo morte tem vários sentidos, de acordo com o contexto que é empregado, mas denota, em última instância, estado de separação. A morte, como sensação de vida física, implica a separação entre o corpo, que é a parte física, e o homem interior, que é o espírito e a alma. A morte como ausência de comunhão do Senhor, ou seja, separação temporária de Deus por causa do pecado.
A morte como separação eterna, isto é, separação definitiva do Criador em razão de sua penitência do pecado. Não haverá morte por pranto, dor, lágrimas, mas uma grande alegria infinitamente superior a tudo o que já sentimos nessa vida, se fará presente no céu. Imaginemos qual será o nosso sentimento ao vermos o Cordeiro de Deus e a santidade, toda de ouro, semelhante à vida puro, a Santa Jerusalém, nada que a contamine e ninguém que cometa pecado entrará nela. Somente os purificados pelo sangue do Cordeiro, escrito no livro da vida, entrarão nela pelas portas. O próprio pecado e a maldição decorrente dele serão então extinguidos de modo definitivo, cumprindo-se plenamente o que está escrito em João capítulo 1, verso 29. Em Apocalipse capítulo 21 e 22, na Santa Cidade haverá uma praça de ouro puro, como vidro resplandecente, e um rio puro de água viva. Este será claro como cristal e procederá do trono de Deus e do Cordeiro. Quem recebe a Cristo como bebe aqui, espiritualmente, da água da vida, haverá de beber também ali. No meio da praça estará a árvore da vida, que produzirá 12 frutos em cada mês. E essas folhas serão para a saúde das nações. Anjos estarão em cada uma das 12 portas dessa cidade, e os nomes das 12 tribos de Israel escritos sobre ela. A cidade será tomada e iluminada como uma luz semelhante a uma pedra preciosa, com uma pedra de jaspe como cristal resplandecente. As suas portas serão pérolas, sobre as quais haverá 12 fundamentos de pedras preciosas para o muro, onde estarão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Elas não se fecharão, para que os reis da terra tragam a cidade a glória e honra. O templo da cidade será o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Hoje nós somos o templo de Deus. Na eternidade, ele será o nosso templo. A existência, de modo algum, não fará sentido. O universo de hoje não mais existirá. A glória de Deus, pois iluminará essa cidade e o Cordeiro será sua lâmpada. Apesar de não haver mais os luminares conhecidos hoje, não haverá noite. O Senhor Deus nos iluminará e reinaremos por ele para todo sempre. Alguns pregadores dizem que no céu, na eternidade com Cristo, nessa cidade, não haverá trabalho, esquecendo-se de que o Senhor, sendo perfeito em tudo, trabalha até hoje. E nós ali o serviremos. O Deus Trino será tudo que em todos estamos preparados para o glorioso dia do Senhor. Na igreja, pois, assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas parábolas. Bem, chegamos ao fim do nosso material do módulo 2, erros escatológicos, tá? E aqui nós finalizamos todo o material foi aí comentado aqui no nosso curso de Escatologia Pentecostal. Agradeço novamente a vocês que participam do nosso curso e eu encontro vocês no módulo 3, tá? Vou enviar agora o PDF do módulo 3 para vocês já irem pegar, tá bom? Forte abraço, bons estudos e até breve.